Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Estamos aqui para iniciar mais um dia 19 de outubro. E meu nome é Andréia, faço parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, criei esse canal para que nós possamos ler livros. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. E eu convido você a compartilhar, a curtir, a se inscrever aí no meu canal. Olha a Lainha, de novo, eu tô pegando um jeito e eu vou fazer igual os outros. Quem sabe um dia eu não sou monetizada, não é? Aí vai depender de vocês, que fazem parte aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Bom, no meu trabalho, né, como profissional da área da engenharia, a gente tem que ter muita dedicação com relação à leitura, ao conhecimento. Conhecer é primordial para a gente conseguir atender a demanda do licenciamento de um determinado cliente, porque cada qual tem a sua especificidade. O licenciamento, ele diferencia de acordo com a atividade. Na Igreja Católica, nós como os cristãos, a nossa vida espiritual, não. A gente não tem especificidade. A gente não tem diferenciação. Porque todos nós que viemos para a Terra, que nascemos por graça de Deus, é para adorar a Deus. A nossa meta é amar a Deus acima de todas as coisas. E até que a ficha caia a respeito disso, muitas coisas veio acontecendo. E tanto é que essas coisas veio acontecendo que a gente está vivenciando uma situação atípica para nós, eu digo para nós nos últimos 50 anos, 60 anos. E muitos não conseguiram receber a ficha. Ainda existem o fechamento dos ouvidos, dos olhos, o coração está endurecido. E nós precisamos estudar. O Clube do Livro está aqui para que a gente possa estudar. E você que faz parte do Clube do Livro, que tem algum livro voltado para estudo, como esse daqui, escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados, pode indicar aqui para mim que eu leio. Né? Eu faço uma leitura antes, esse livro Infiltrados, eu li ele antes para iniciar a leitura do Clube do Livro, né? Para me verificar realmente se tudo com que ele descrevia ali dentro estava sendo condizente com o que a gente está vivenciando agora. E a gente vê que realmente, é um efeito dominó. Então, eu quero convidar você, primeiramente, para nós iniciar os nossos estudos, invocar a Santíssima Trindade e fazer a nossa oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. E eu esqueci de colocar aqui, projetar na tela, e eu vou fazer isso agora. Só um minutinho. Isso. Para que vocês acompanhem, né? Estão todos vendo, né? Então, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição,
quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe Amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo. Todo bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós iremos continuar a ler. Nós vamos agora ler o capítulo número 14, o Mistério do Conclave de 1958. Limpar a garganta, né? Então, vamos dar andamento aqui, né? Projetar na tela. Isso. Deixa eu aumentar aqui para mim. Capítulo 14, o Mistério do Conclave de 1958. O Papa Pio XII morreu em Castel Gandolfo em 9 de outubro de 1958. Mais cedo naquela semana, ele sofrera uma dor estomacal extrema e seu médico tentara, sem sucesso, bombear o seu estômago. Ele recebeu os últimos ritos e se preparou para a morte. Na noite antes de morrer, o Papa olhou para as estrelas e disse: olhai, quão belo, quão grande é o Senhor. Às 3h52, ele sorriu, rebaixou sua cabeça e morreu. Madre Pascalina se lembrou de que o médico afirmou: o Santo Padre não morreu por alguma doença específica. Ele estava completamente exausto. Ele trabalhou além do limite. Seu coração era saudável, seus pulmões eram bons. Ele poderia ter vivido outros 20 anos, houvesse ele poupado a si mesmo. O conclave papal de 1958 durou de 25 a 28 de outubro. 51 dos 53 cardeais vivos participaram. Os 2 cardeais ausentes, Joseph Midzenti, nome esquisito, né? E Aloysius Stepinac, haviam sido efetivamente proibidos de viajar a Roma pelos comunistas. 35 votos atingiram a maioria de 2/3 requerida para eleger o Papa. Os cardeais conservadores apoiavam o cardeal Giuseppe Siri, de Gênova, que era jovem, com a idade de 52 anos. Siri também parecia ter sido apontado pelo Papa Pio XII como seu sucessor preferido. Os cardeais liberais apoiavam o cardeal Giacomo Lercano de Bolonha, com a idade ideal de 67 anos. O candidato do meio termo era o cardeal Angelo Roncalli, patriarca de Veneza, que contava mais com 25 anos de serviço diplomático internacional na Bulgária, Turquia e França. Na idade avançada de 77 anos, o cardeal Roncalli seria o Papa por prazo curto. Era mais consenso que cardeal Siri ou o cardeal Roncalli sairiam do conclave como Papa. Não houve votações no primeiro dia, apenas discussões. No segundo dia, domingo, 26 de outubro de 1958, após supostamente 4 votações, fumaça branca foi vista da chaminé da Capela Sistina às 18 horas, indicando a eleição de um Papa. A fumaça branca continuou por 5 minutos completos. Não apenas uma fumaça anunciou a eleição papal, mas os sinos da Basílica de São Pedro badalaram para confirmá-la. A rádio do Vaticano anunciou: não há absolutamente nenhuma dúvida, o Papa foi eleito.
a guarda suíça assumiu seus postos. E o povo se reuniu na Piazza de São Pedro para ver o novo Papa e receber a sua primeira bênção. A multidão esperou por meia hora e nenhum Papa apareceu. A Rádio do Vaticano anunciou que o erro fora cometido. A multidão se dispersou. Não havemos Papa. Diz a lenda que o cardeal Siri foi, de fato, eleito naquele dia e que ele aceitou o papado, escolhendo ou propondo o nome de Gregório XVII. Então, houve uma intervenção dos cardeais franceses ou uma comunicação externa de que o mal poderia acontecer a Siri ou a sua família. Outras versões afirmam que os russos ameaçaram grande destruição se o anticomunista Siri fosse eleito. O ex-consultor do FBI, Paul Williams, diz ter visto documentos do FBI que afirmavam que o cardeal Siri foi eleito, mas esses documentos ou não mais existem ou ainda são confidenciais. Nós jamais saberemos o que aconteceu no segundo dia do conclave. A fumaça branca e os sinos confirmaram que o Papa fora eleito e que algum erro ou má compreensão ocorreu. Outra versão diz que o carmelengo, cardeal Marcella, invalidou a eleição por alguma razão. O nome de segunda-feira, 27 de outubro, um eclipse lunar sombrio apareceu sobre Roma das 5h13 às 6h36. No dia seguinte, os cardeais elegeram o cardeal Roncalli, que apareceu na sacada de São Pedro como Papa João XXIII, o nome de um antipapa dos tempos do cisma ocidental. Em sua idade avançada, ele estava fadado a ser um papa transitório, mas mostrou-se um dos mais revolucionários papas da história. Meus caros, se vocês buscarem aqui no YouTube justamente esse conclave de 1958, vocês vão encontrar, inclusive, reportagens, a Rádio do Vaticano falando habemos Papa. Só que, na realidade, aqui o Taylor Marshall, ele fala só da fumaça branca ter saído uma primeira vez. Na realidade, ela saiu 2 vezes. Na primeira vez, ela permaneceu 5 minutos. E aí, não apareceu ninguém, sumiu e tá, beleza. Da segunda vez que eles elegeram, realmente, ela saiu a fumaça branca, ficou por alguns minutos, eles ficaram esperando, aí do nada saiu uma fumaça preta, eles colocaram uma fumaça preta. Né? Na internet tem as filmagens e a Rádio do Vaticano falando do engano, foi um engano e tal. É meio que uma interrogação, né? Porque realmente algumas pessoas, né, realmente suspeitam que essa eleição ela foi fraudada, né? Foi fraudada. E assim, e por que não colocar um Papa, né, como o cardeal Siri, mais jovem, que poderia ficar, né, mais um tempo, e eleger um Papa que já estava, né, com uma idade avançada e a qualquer momento, né, vir a falecer? É muita interrogação nisso. Existem muitos questionamentos a respeito realmente desse conclave de 1958. E eu acredito realmente que paira uma nuvem negra, né, justamente nesse período, para que isso tenha ocorrido. Continuando. Bom, deixa eu aumentar aqui novamente. Em sua idade avançada, ele estava fadado a ser um papa transitório, mas mostrou um dos mais revolucionários papas da história católica. E a gente encerra aqui, né, que o próximo capítulo nós vamos falar, né, realmente de João XXIII, que ele vai abrir o terceiro segredo de Fátima.
E ele é que dá o pontapé, realmente abre, né, para o Concílio do Vaticano II. E aí a gente vai ler o próximo capítulo. Vejo vocês no próximo encontro. E antes de encerrar, eu não vou tecer muito mais comentários a respeito desse conclave, porque eu prefiro que vocês pesquisem na internet. Busquem no YouTube, pode procurar, vocês vão encontrar. Sabe, é bem esquisito, assim, bem obscuro, sabe? A fumaça, e a fumaça branca sai, foi quando na mesma situação, eu lembro da eleição de Bento XVI, quando a fumaça branca saiu e ficou um tempão. Porque realmente fica aquele tempão. E eu imagino que aquele tempão, quando sai a fumaça branca, é o momento que todos os cardeais estão ali parabenizando, né, pelo Papa e tal, e tudo, né? E ficou muito tempo. E aí eu gostaria que vocês realmente buscassem, olhassem, né, para mim é uma obscuridade esse conclave de 1958. Né? E assim, e por muitos anos, inclusive eu gostaria muito de ler os documentos. Existe o livro do Concílio do Vaticano II, né, os documentos ali escritos, né, a respeito do Concílio do Vaticano, o que foi aprovado, o que não foi aprovado. E é uma meta que eu tenho para ler esse livro, né, e verificar justamente esses documentos, porque a gente só vai poder realmente falar alguma coisa a partir, entendeu, daquele estudo que a gente fizer. E é um estudo muito demorado, você tem que debruçar ali realmente e anotar. E para fazer isso a gente precisa, né, ter as nossas, eu falo por mim que sou autônoma, né, a gente tem que ter os nossos recursos financeiros em dia para você abandonar tudo e se dedicar ao estudo, né? E o estudo, ele não tem retorno, ele não dá dinheiro, pelo contrário, ele te dá o conhecimento, mas aí você tem que agir de alguma forma, como diz o padre Sertilanges, né? Os conselhos do padre Sertilanges, né? Nem todo mundo realmente tem condições de parar o dia todo, né? A gente observa pelos nossos jovens que estão na faculdade, que os pais têm que manter eles não conseguem trabalhar, porque passa o dia inteirinho estudando. Alguém tem que manter. Mas eu quero pegar realmente, adquirir esse livro dos documentos do Concílio do Vaticano II para poder ler, né? Nem que seja para a gente olhar ali o que realmente, né, foi escrito, o que fizeram. Porque as pessoas falam, a gente, né, falam bem do concílio. Eu já ouvi muita gente que virou para mim e falou assim: não, o concílio foi bom. Outros falaram assim: não, teve coisa errada no concílio. Mas o que a gente faz? A gente pega as coisas boas, aproveita, e pega o ruim e joga fora. Na igreja não tem como fazer isso. É sim, sim, não, não. No meu pensamento, na minha concepção. Ou você é quente, ou você é frio. Qualquer coisa além disso, eu te vomitarei. É isso que Jesus Cristo falou. Então não tem como você pegar, entendeu, um acontecimento e simplesmente, entendeu, fazer uma separação. Não dá, ou é ou não é. E acaba que mesmo que você pegue essas coisas boas, existe uma interrogação dessas coisas boas que você pega. Porque foi dessas coisas boas tirada que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Né? Essas coisas boas que estão sendo aproveitadas abriu as portas, né, para o enraizamento da teologia da libertação no nosso país. Hoje a gente tem um clero, quase que uma grande maioria, adepto à teologia da libertação. Então, na minha concepção, Andréia, não, ou você é ou você não é. Então, a história de falar, não, você pega a coisa boa do concílio, aproveita e joga a coisa ruim, não existe meio termo. E às vezes você ouve falar assim, não, tudo tem que ser balanceado, tudo tem que ter no meio termo. Eu sou da concepção do padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo, ele fala que para entrar no céu você precisa ser radical. Só os radicais entrarão no reino do céu.
Ou seja, só aquele que realmente tiver opinião, sim, sim ou não, é que conseguirá, entendeu, trilhar esse caminho. E eu ainda estou no meio, que muitas vezes eu falo assim, mas não é bem assim, né? Eu ainda tenho aquela questão do respeito humano, eu tenho aquela questão assim da dificuldade de falar, eu tenho aquela questão de posicionar também em determinadas situações. Eu não consigo me posicionar, ou é ou não é, ou eu tô desse lado ou eu tô desse. Não existe um meio termo em cima do muro, né? Como existe na política aí, que a gente tem esquerda, direita e centrão. Aí o centrão ganha dos dois lados. E aí tem aquele ditado, né, que quem inventou o muro foi o demônio, foi Satanás, né? Que aí você tá em cima do muro, a pessoa tá te tacando pedra, passa pro lado de cá, o outro tá chamando, não, passa pro lado de cá, e o outro tá tacando pedra, e o outro tá chamando, passa pro lado de cá, e você continua em cima do muro. E Satanás tá sentado bem ali no banquinho rindo. Aí o cara que tá tacando pedra nele para derrubar ele, fala, mas por que você tá rindo? Ele fala assim, não, porque o muro que inventou fui eu. Qualquer lado que ele cair. Entendeu? Tá falando. Né? Então esse é o muro, foi Satanás que inventou. Então, na minha concepção, não existe meio termo. Não existe equilíbrio nessa situação. Né? Não existe um talvez. Nós precisamos realmente estudar para que a gente possa realmente saber discernir se é sim ou se é não, se nós somos quente ou somos frio, para que a gente não possa ser vomitado, né, no nosso julgamento final após a morte. E hoje eu vou convidar vocês, hoje é dia de São Pedro de Alcântara. Nós vamos rezar aqui a oração a São Pedro de Alcântara, que é o padroeiro do Brasil. Para muitos que não sabem, ele é o padroeiro do Brasil, juntamente com Nossa Senhora Aparecida, que celebramos no dia 12 de outubro. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A antífona. Ó Santíssima Alma, em cujo trânsito acordem os cidadãos do céu, o coro angélico exulta e a gloriosa Trindade convida. Fica conosco por toda a eternidade. Rogai por nós, São Pedro, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó grande amante da Santa Cruz e servo fiel do Divino Crucificado, São Pedro de Alcântara, a vossa poderosa proteção foi confiada à nossa querida pátria brasileira, com todos os seus habitantes. Como varão de admirável penitência e altíssima contemplação, alcançai aos vossos devotos esses dons tão necessários à salvação. Livrai o Brasil dos flagelos da peste, da fome, da guerra e de todo o mal. Restituí à terra de Santa Cruz a união da fé católica e o verdadeiro fervor nas práticas da santa religião. De modo particular, vos recomendamos excelso padroeiro do Brasil, aqueles que nos foram dados por guias e mestres, os padres e religiosos. Implorai numerosas as santas vocações para o nosso país e inspirai aos pais de família uma santa reverência, a fim de educarem os filhos no temor de Deus, não se negando a dar ao altar o Filho de nosso Senhor e escolhei para o seu sagrado mistério. Assisti ao grande reformador da vida religiosa, aos sacerdotes e missionários, nos múltiplos perigos de que esta vida está repleta. Consegui-lhes a graça da perseverança tão sublime, vocação e na árdua tarefa que por vontade divina assumiram. Lá dos céus, onde triunfais, abençoais aos milhares de vossos protegidos, e fazei-nos um dia cantar convosco a glória de Deus na bem-aventurança eterna. Assim seja. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!